Que eu sento aqui, o Gerche. Alô? Vamos lá, Beth. Alô? Vai lá, Bia. Às 19 horas, de 30 minutos, sob a proteção de Deus, dou início à 15ª sessão ordinária, dia 29 de maio de 2017, da 46ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos seus vereadores. Está tudo bem com você? Oi? Está tudo bem? Beleza. Está presente a vereadora professora Can, professor Claudinei Damalho, professor Odair Pirinoto, Claudinho, vereador Vicky, vereador Bira, vereador João Anselmo, vereador Sebastião Neres, vereadora Patrícia Magalhães, vereador Rui Nova Onda, Fernando Betti e Tite. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, solicito a todos os presentes que fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Pirangas mais clássicas, o herói prato retumbante, o sol da liberdade mais lúcido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, a tradição que sabe, Brasil de sonho intenso, mar infinito, de amor e de esperança a terra desce. Sei que teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte, pálido, glorioso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandece, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, culturas ao Brasil, planta América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida, seus risonhos lindos campos têm as flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, glória salve, Brasil, seu amor eterno seja símbolo, lá para o que sempre has esperado. Perdido, perdido nessa fama, mas no futuro e glória no passado. Consegues a justiça grava a morte, verás que um tiro teu não foge à luta. Quem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil.
A seguir, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Está presente o vereador José Eduardo. Ofícios do expediente. Documentos do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 72 de 2017 cria uma vaga de cargo de contador constante da tabela C do anexo 1º da Lei 670 de 92. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Projeto de lei número 73 de 2017 cria cargos em comissão de chefe de seção de expediente da Secretaria-Geral e chefe de seção de expediente do setor de urbanismo na tabela B do anexo 3º da Lei número 670 de 92. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Ofícios do Executivo. Ofício número 99 de 2017. Encaminha a resposta à indicação número 143 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 106 de 2017. Encaminha a resposta à indicação número 158 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 113 de 2017. Encaminha a resposta ao requerimento número 107 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos senhores vereadores. Só um minuto, senhor presidente, que configuraram o computador de forma diferente aqui. Eu tenho outro. Ofício número 114 de 2017. Encaminha a resposta ao requerimento 114 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 115 de 2017. Encaminha a resposta ao requerimento número 42 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 116 de 2017, encaminha a resposta ao requerimento número 72 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 117 de 2017, encaminha a resposta... 117? 117. Encaminha a resposta ao ofício GAB número 146 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 118 de 2017, encaminha a resposta ao requerimento 102 de 2017, de autoria da vereadora Can. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 119 de 2017, encaminha a resposta ao requerimento número 110, do requerimento número 10 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 120 de 2017, encaminha a resposta ao requerimento número 104 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 121 de 2017, encaminha a resposta ao ofício GAB número 154 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 122 de 2017 solicita a retirada do projeto de lei número 55 de 2017, que cria cargos em comissão de chefe de seção de expediente da Secretaria-Geral e chefe de seção de expediente do setor de urbanismo na tabela D do anexo 3º da lei número 670 de 92. Em deliberação, aprovado, retirado pelo autor. Ofício número 123 de 2017. Encaminha a resposta ao requerimento 122 de 2017, de autoria do vereador Tite. À disposição dos senhores vereadores.
Ofício número 124 de 2017, encaminha resposta ao requerimento 123 de 2017, de autoria do vereador Tite. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 125 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 120 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 126 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 106 de 2017, de autoria do vereador Gerson. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 127 de 2017, encaminha resposta ao ofício número 178 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 128 de 2017, convite para participar da audiência pública no dia 30 de maio, às 9 horas, na Câmara Municipal. Metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2017. À disposição dos senhores vereadores. Está presente no plenário o presidente da Casa, vereador Gerson Araújo. Gostaria que o presidente assumisse a direção dos trabalhos. Muito obrigado. Ofício número 129 de 2017, convite para participar da audiência pública no dia 30 de maio, às 9 horas, na Câmara Municipal, referente a relatórios financeiros e operacionais da saúde relativos ao primeiro quadrimestre de 2017. À disposição dos vereadores. Documentos do Legislativo. Projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 27 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, institui no calendário oficial do município de São João da Boa Vista o Março Laranja, mês de prevenção ao combate ao bullying escolar, e dá outras providências. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Peço para subscrever, senhor presidente. Em deliberação, doutor José Eduardo. Justificativa, primeiro secretário. Não estou conseguindo abrir o... Solicito que a secretaria possa trazer impresso para que o senhor secretário possa ler os documentos. Não, pega lá. Aqui está errado o modo de transcorrer a página. Está errado o sistema aqui, ó. Isso aqui tem que estar redondinho, gente. Ainda mais aqui ainda. Deixa eu ver se sessão não pode. Tá tudo errado aqui. Olha lá, ó. Que número é o projeto? 27. Eu tenho uma questão aqui. Só que foi tinha umas 300, a pessoa lá tinha umas 300. Eu vi se eu supermercado, sabe, começar a ser batata. Né? Isso. Preciso só fechar isso. Tá, obrigado. Desculpa, eu vou procurar. É justificativo, né? Esse trabalho é importante porque nós... Justificativa do projeto número 27 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Este projeto, que denomina Março Laranja, a data dedicada à prevenção e combate ao bullying escolar, pretende ter como referência alguns elementos exitosos em campanhas educativas e de sensibilização que já vêm sendo desenvolvidas em São João da Boa Vista, como é o caso do grande sucesso da campanha contra o câncer de mama, notoriamente conhecida como Outubro Rosa, hoje um mês de mobilização nacional que serve para dar visibilidade
visibilidade e promover a conscientização das mulheres sobre a necessidade de prevenção desta grave patologia. Com ampla adesão da sociedade e também dos órgãos públicos, através da instalação de iluminação especial do cor rosa, além da coloração de símbolo da campanha Fita Rosa, assim como com essa proposta abre o espaço para se adotar uma simbologia igualmente de impacto para que o período anual, especialmente dedicado à prevenção e combate ao bullying em nosso município, envolvendo todo o mês de março, que é o mês de início do ano letivo, na grande maioria das escolas. A escolha da cor laranja deve-se ao fato de ser uma cor que chama a atenção na simbologia das cores. Representa tolerância, cordialidade, gentileza e afetividade. Poderão ser realizadas anualmente campanhas e ações alusivas ao Março Laranja, em São João da Boa Vista, a exemplo de outras que tratam de temas sociais relevantes, como o emprego de iluminação especial de cor laranja em órgãos públicos e privados que quiserem adotá-las, especialmente aqueles vinculados à educação, podendo receber esse destaque em outros locais públicos, como praças também. Com certeza, a medida servirá para ampliar a visibilidade e colocar em destaque o tema do bullying, de extrema relevância social, pois são notórias as repercussões para a vida da vítima. Seja criança ou adulto que sofreu bullying na infância, a prática é recorrente na escola, espaço de convivência onde as diferenças se tornam visíveis e onde o bullying ocorre com mais frequência, vitimizando muitas crianças desde os primeiros anos num espaço que deveria ser propício ao desenvolvimento equilibrado e favorável à sua autoestima e crescimento psicológico, tanto quanto físico. Sem mais, senhor presidente. Em deliberação. Projeto de lei. Posso escrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, Patrícia, Sebastião Neres, Claudinei, Can, Odair Perinoto, Claudinho, João Anselmo. Aprovado as comissões de Justiça e Educação. Projeto de lei do Legislativo número 28 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti, dispõe sobre a adoção de bancos em praças, parques, áreas verdes e espaços públicos do município de São João da Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação. Subscrito vereadora Can, Claudinei, Odair, Patrícia, Sebastião Neres, Claudinho, Bira, Tite, Zé Eduardo, João Anselmo, Claudinei. Em deliberação, senhor presidente? Em deliberação, vereador Fernando Betti. O projeto visa a dar espaço a empresas que queiram adotar e doar bancos para colocar nas praças públicas, nos espaços de convivência coletiva, uma vez que isso desonezaria os cofres públicos e daria a oportunidade às empresas a fazerem propagandas das suas marcas. Em deliberação, vereador Vick. Em deliberação. Subscrito vereador Vick. Parabéns, vereador, pela sua iniciativa. São iniciativas como a do senhor, que contribui para o desenvolvimento e que a sociedade possa contribuir também como um todo, que a cidade pertence a todos nós. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 15 de 2017, de autoria dos vereadores Gerson Araújo e Claudinei Damalho, concede o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor José Sabino Neto. Em deliberação. Peço para subscrever, senhor presidente. Gostaria de parabenizá-lo pela autoria. Senhor secretário, que possa ler o currículo do cidadão, doutor Sabino, para que possam os outros vereadores ter ciência, por gentileza.
Não mandou o currículo? Não. Então, deliberação, vereadores que subscrevem, Fernando Betti, Tite, Odair, Vicky, Claudinho, João Anselmo, Zé Eduardo, Sebastianelli, Patrícia, Rui. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projetos de resolução. Projeto de resolução número 11 de 2017, de autoria da mesa diretora. Concede licença de 11 dias do cargo de vereador ao senhor Fernando Bonaretti Betti. Em deliberação, aprovado a comissões de Justiça e Finanças. Moções. Moção número 42 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Envia moção de aplausos ao senhor Tenente Coronel PM Renato Neri Machado, pela troca de patente. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente, gostaria de subscrever também. Fernando Betti, subscrever Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Vicky, Claudinho, Bira, João Anselmo, Zé Eduardo, Sebastianelli, Patrícia, Rui, Tite. Aprovado, oficie-se. Moção número 43 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti. Envia congratulações à Unify pela realização do evento em comemoração à campanha nacional do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no ano de 2017. Em deliberação, subscrito pelo vereador Claudinei, Vicky, Odair, Claudinho, Bira, João Anselmo, Sebastianeres, professora Can, Tite, Rui. Aprovado, oficie-se. Moção número 44 de 2017, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira. Solicito o envio de moção de aplausos ao Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento pela manutenção do canteiro em frente à Unesp. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Subscrito vereadora Can, Claudinei, Odair, Bete, Patrícia, Claudinho, Sebastianeres e João Anselmo. Moção número 45 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Envia moção de aplausos ao doutor Elier Luiz Ferreira Mazzi. Em deliberação, peço para subscrever. Subscrito vereador Fernando Betti, Odair, professora Can, Claudinho, Bira, Zé Eduardo, Tite, João Anselmo, Sebastianeres, Patrícia. Aprovado, oficie-se. Moção número 46 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Envia moção de congratulações pela promoção a major do capitão Alexandre Luiz Bergamasco Pedro. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, professora Can, Claudinei, Odair, Claudinho, Bira, Patrícia Sebastianeres, Rui, Tite. Aprovado, oficie-se. Moção número 47 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Envia moção de aplausos ao capitão PM Fernando Medeiros Gonçalves, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, pela explanação feita nesta Casa de Leis sobre as leis e normas vigentes. Em deliberação. Peço para subscrever também. Subscrito vereador Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Vicky, Claudinho, João Anselmo, Sebastianeres, Patrícia, Rui, Zé Eduardo, Tite. Aprovado, oficie-se. Moção número 48 de 2017, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Domiciano e Fernando Betti. Congratula a Escola Estadual Professor Virgílio de Castro pela participação do projeto Reciclagem do Óleo, em parceria com a Unify. Em deliberação, subscrito vereador Fernando Betti, Claudinei, Odair, Claudinho, Rui, Patrícia, Sebastianeres, Zé Eduardo, João Anselmo e Tite. Aprovado, oficie-se.
Requerimentos. Requerimento número 148 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Está presente no plenário o vereador Chaves. Solicita informações ao Departamento Municipal de Saúde acerca do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade, o PEMAC. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Subscrito vereador Claudinei. Odair, Sebastião Neres, Can. Requerimento número 149 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita ao CETRAN a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Santo Pelósio, Jardim das Azaleias. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento número 150 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita ao CETRAN a implantação de um redutor de velocidade na rua Roberto Eliazar Nemer, Jardim das Azaleias. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Vereadora Can, subscrevendo. Sebastião Neres. Requerimento número 151 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao CETRAN a implantação de redutor de velocidade na rua Carolina Malheiros, altura do Gado Tino. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Subscrito vereadora Can. Requerimento número 152 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao CETRAN a implantação de redutor de velocidade na rua Professor Alberto Davi, altura do número 117, Jardim Magalhães. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento número 153 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao CETRAN a pintura de uma faixa de pedestre na rua Henrique Martarella. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento número 154 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao CETRAN a implantação de um redutor de velocidade em frente à quadra esportiva existente no Jardim Progresso. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento número 155 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao CETRAN a colocação de quebra-molas, redutor de velocidade em frente à Unidade de Saúde da Família, Dr. Alex Hakim. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 156 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita saber essa informação sobre os critérios da tarifa social. Em deliberação, Posso subscrever, senhor presidente? subscrito vereador Fernando Betti. Professora Can, Odair Perinoto. Rui Nova Onda. Aprovado, oficie-se. Requerimento 157 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita informações à empresa Rápido Sumaré sobre a alteração dos horários do bairro Santo Antônio. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Subscrito vereadora Can. Requerimento número 158 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Solicita ao CETRAN a colocação de faixa de segurança para pedestres em torno da Praça da Bandeira e Avenida Teresiano Valim. Em deliberação, subscrito vereador Claudinei, Odair, Fernando Betti, Can, Claudinho, Patrícia, Sebastião Neres e João Anselmo. Pela ordem, vereadora Can. Eu gostaria de salientar que eu também já fiz um pedido logo no início do ano para que fossem colocados redutores na Avenida Teresiano Valim junto com essas faixas de segurança, só reforçando o pedido do colega. Serão anexados os dois requerimentos pela Secretaria e encaminhado ao setor competente. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 159 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita pintura e sinalização de faixa em toda a extensão da rua Conselheiro Antônio Prado. Em deliberação, subscrita pelo vereador Claudinei, Odair, Can, Patrícia, Sebastião Neres, Fernando Betti, João Anselmo. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 160 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita ao CETRAN a implantação de redutor de velocidade na rua Nadir Dias Molina, Parque dos Resedás. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento número 161 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita ao CETRAN a implantação de redutor de velocidade na rua José Pedro Rabelo, Parque dos Resedás 3. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Saudoso José Pedro Rabelo.
Requerimento número 162 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita ao CETRAN a implantação de um redutor de velocidade na rua Olívio Borelli Policy, Parque dos Resedás, terceira etapa. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento número 163 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a aviação rápida Sumaré para que aumente o horário do ônibus circular do Parque dos Resedás, terceira etapa. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Subscrito vereador Rui, Claudinei, Odair, Sebastião Neres, professora Can, Fernando Betti. Indicações. Indicação número 220 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a construção de uma área de lazer no Jardim das Azaleias. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever. Subscrever Fernando Betti. E Can. Indicação número 221 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o recapeamento da rua Sebastião Pessoa de Almeida, no Jardim das Azaleias. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Subscrito vereador Sebastião Neres. Indicação número 222 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a construção de um parquinho com aparelhos de ginástica no Jardim das Azaleias. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 223 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o asfaltamento da passarela do Jardim das Azaleias. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, Odair Perinoto, professora Can, Claudinei, Sebastião Neres e João Anselmo Patrícia Magalhães. Indicação número 224 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a retirada dos carros velhos que se encontram na rua Josias Freire Santiago, número 183. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. Nós temos uma lei que foi elaborada nesta casa em 2014, que é de minha autoria, para a recolha dos carros abandonados na cidade. Esse projeto está tramitando no Executivo desde 2014. Em discussão, em reunião com o prefeito a respeito desse projeto de lei, esse projeto deve estar sendo encaminhado para casa ainda por volta deste mês. Isso é um problema muito grave o que está acontecendo com os carros, porque esses carros servem para esconder drogas, esses carros servem para ser feitos como uso para prostituição, e também com a questão de abuso de menores. E fora isso, ele tem focos, eles proliferam focos de doenças, como dengue, como demais doenças, ratos. Então, está na hora do Executivo mandar o projeto aí. O projeto está desde 2014 lá, gente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, professora Can. Gostaria de corroborar e dizer que não são só os carros velhos, mas aqueles carros que eles deixam nas ruas para vender, que já estão situados lá há mais de meses. Também tem esse problema sério, então, que possa ser envolvido nesse... Esse dificuldade que o vereador Fernando Betti encontra desde 2014, o novo diretor de Trânsito e Segurança, junto com o setor da Prefeitura, estão elaborando um projeto para que possa desenvolver todo um trabalho junto com isso. Esse trabalho está sendo elaborado, está sendo consolidado, e no máximo de 10 a 15 dias será encaminhado à nossa Casa de Leis para que nós possamos aprovar, e irá ter bons resultados e bons frutos. Vai ter uma mudança completamente o que tange na situação do trânsito de nossa cidade. Então irá ter uma mudança radical e se deu início a esse projeto que o senhor colocou. Então tudo se iniciou através disso. Então está havendo um estudo. Hoje mesmo estive com o diretor de Trânsito e Segurança, o qual mostrou o projeto. Só faltam algumas considerações finais com o departamento jurídico da Prefeitura para poder afinar. Mas em 10 dias está sendo colocado em votação toda essa reestruturação do setor de trânsito do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Indicação número 225 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Solicita a manutenção das praças e áreas de propriedade da municipalidade localizadas no Jardim Maestro Mourão. O prefeito municipal para os devidos fins, subscrito o vereador Claudinei Damalho, Fernando Betti, professora Can, Odair Perinoto, Claudinho, Patrícia, Sebastião Neres e João Anselmo.
Indicação número 226 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita a manutenção das praças e as áreas de propriedade da municipalidade localizadas no Jardim Recanto dos Pássaros. Ao prefeito municipal para os devidos fins, subscrito vereador Fernando Betti, professora Can, Claudinei, Odair, Claudinho, Patrícia, João Anselmo. Indicação número 227 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita ao executivo a colocação de aparelhos de ginástica nos parques dos Recedás, segunda etapa, na praça existente no local. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, professora Can, Claudinei, Odair, Claudinho, Rui Nova Onda, Tite, Patrícia, Sebastião Neres e João Anselmo. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 228 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita melhorias na rua José Fonseca Pereira, altura do número 78, no Parque dos Resedás, terceira etapa. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever. Subscrito vereador Fernando Betti, professora Can, Claudinei, Odair, Rui Nova Onda, Patrícia Magalhães, Sebastião Neres, João Anselmo, Claudinho. Ofícios de diversos. Ofício número 89 de 2017, da Câmara Municipal de Campinas, acusa o recebimento de moção número 16 de 2017, de autoria do vereador Vicky. À disposição dos vereadores. Ofício número 90 de 2017, da Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro, encaminha que, para o conhecimento desta Casa, cópia da moção número 9 de 2017. À disposição dos vereadores. Ofício número 91 de 2017 do Ministério da Educação. Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. À disposição dos vereadores. Ofício número 92 de 2017 do Departamento Estadual Ed Thomas. Está escrito aqui. Do deputado estadual Ed Thomas. Comunica que o projeto de lei complementar número 43 de 2016, de sua autoria, recebeu o voto favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Estado e trata sobre a distribuição do ICMS do Estado de São Paulo, tendo por referência os municípios produtores de cana-de-açúcar. À disposição dos vereadores. Ofício número 93 de 2017, do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Agradece à Câmara Municipal pela concessão do título de cidadão benemérito. À disposição dos vereadores. Ofício número 94 de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Encaminha cópia do acórdão prolatado nos autos da direta de inconstitucionalidade da Lei número 161/1998. À disposição dos vereadores. Ofício número 95 de 2017, de Heberson Menezes, assessor de direção do Departamento Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. Solicita a indicação de um titular e um suplente para serem representantes da Câmara Municipal na Comissão Técnica de Arborização e Reflorestamento. À disposição dos vereadores. Ofício número 96 de 2017, da Câmara Municipal de Itajubá. Solicita informações sobre a empresa Cinear Participações e Serviços Limitada. Sobre a mesma, recebeu alguma área de propriedade do município em doação para construir o cinema. Na mesa da Câmara para os devidos providências. Ofício número 98 de 2017, da Universidade Estadual Paulista. Encaminha exemplar de relatórios de gestão da Unesp. À disposição dos vereadores. Ofício número 99 de 2017, da Estapar. Encaminha relatórios de arrecadação do mês de março de 2017
e suas devidas doações já efetuadas para seus representantes legais. À disposição dos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Eu Betti. gostaria de que encaminhasse uma cópia para a minha pessoa. Será encaminhado através da secretaria. Ofício número 100 de 2017 da Estapar. Encaminha relatório de arrecadação do mês de abril de 2017 e suas devidas doações já efetuadas para seus representantes legais. Da mesma forma, senhor presidente, gostaria também uma cópia desse. A secretaria encaminhou a cópia do ofício 99 e 100 de 2017 ao vereador Fernando Betti, à disposição dos vereadores. Convites. Convite número 16 de 2017 da Câmara Municipal de Tambaú. Convite para participar da reunião no dia 30 de maio para tratar de assuntos relacionados às Santas Casas. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente desta sessão, estando presente na casa o senhor Antônio Fernandes Filho, provedor da Santa Casa de Misericórdia, dona Carolina Malheiros, atendendo a solicitação contida no ofício número 158 de 2017, com o objetivo de prestar esclarecimentos e colocando o Poder Legislativo Municipal sobre as reais condições que se encontra a nossa Santa Casa, vou suspender os trabalhos pelo tempo necessário para que a Casa possa ouvir a explanação dos mesmos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Vick. O pequeno expediente e o grande expediente vai ser depois de ouvir... Sim, será depois. Os trabalhos estão suspensos. Solicito que o provedor possa comparecer em plenário, por gentileza. Informo aos senhores presentes e novos vereadores que continuará gravando a sessão. Sim? Oi? Devia ter invertido. Esperar eles sentarem aqui, né? Paulo, deixa a moça sentar aqui. Sim, por gentileza. A mesa pode participar também, sejam bem-vindos. Pode sentar aqui na mesa, por favor. Tem espaço. Tenente, pode sentar aqui do meu lado. Senta aqui, por favor. Tenente Fernandes, seja bem-vindo à sua casa, tendo em vista que o senhor é vereador também, né? Aqui sempre será a sua casa, nobres colegas. Dr. José, é um prazer o senhor estar aqui em plenário. A Casa de Leis também está à disposição, é com grande satisfação. E demais membros também que aqui se encontram. Foi solicitada a presença dos senhores, tendo em vista que a nossa casa, não é essa a gestão de nós vereadores, temos uma grande preocupação o que tange a Santa Casa Municipal. E muito se fala de Câmara Municipal. E a nossa Câmara Municipal está com uma forma diferente, com uma união de poder colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade, principalmente na área da saúde. Nós temos profissionais, nós temos pessoas envolvidas diretamente, mas muito se fala, e nós não podemos politizar realmente. Nós não podemos fazer política com a Santa Casa, porque é um patrimônio de nossa cidade. Sabemos da competência do senhor, sabemos da competência da sua equipe, das pessoas que participam, mas a Câmara Municipal, hoje, ela vem com muita vontade, com muita força do Poder Legislativo, o qual nós representamos a população de São Joanense. Então nós temos por direito representar o povo e somar forças como um todo para que nós possamos colaborar com a Santa Casa. Eu acho que nunca uma Câmara, hoje, está tão consciente e tão unida para que nós possamos unir forças junto com a Santa Casa. Por isso, nós possamos ficar a par da situação real da Santa Casa, para que nós possamos encontrar, junto com os senhores, junto com o Poder Executivo, uma fórmula de poder somar e colaborar com a Santa Casa São João da Boa Vista. Então, eu dou a palavra para os senhores e os microfones estão à disposição da Casa.
Boa noite a todos, aos senhores vereadores, ao presidente da Câmara, aos senhores vereadores. Está tendo som? Tá. Eu confesso, eu espero superar esse momento, esse início, porque eu participei, foram 4 anos aqui nesta casa, participando, estudando, atendendo a população, indo aos bairros para saber, enfim, tudo aquilo que um vereador, em tese, deve fazer, né? E eu tenho certeza que todos os senhores têm esse tipo de comportamento. Eu só acho que essa Câmara aqui não vai ser melhor do que a minha, né? Porque a minha Câmara foi realmente muito boa. Mas eu, como cidadão, né, como cidadão sanjoanense, a gente sempre espera uma Câmara cada vez melhor. Tudo na vida, né? A gente espera que seja cada vez melhor. Mas está passando a emoção, viu? Está passando. Quando eu ia completar 70 anos, né, eu prometi à minha mulher que eu não participaria sim, mas não como elemento de frente de qualquer instituição que eu vinha participando já há quase 26 anos. Quando eu voltei do Exército, terminei meu tempo no Exército, eu voltei para São João, quando garoto lá na Escola de Comércio, né, na minha vida, eu participava ativamente de atividades comunitárias. Então foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, uma coisa de família, herança da minha mãe. E eu voltei para São João, então, há 26 anos atrás. E como eu estava dizendo, eu tinha prometido à minha mulher que aos 70 anos eu ia me dedicar mais a ela, né? Passear um pouco mais, curtir um pouquinho mais a vida, principalmente pensando nela. Aí me vem o Projeto Fênix. Eu ajudei a fundar o Projeto Fênix, né, isso há quase 20 anos atrás. Como vereador, eu era vereador na época, eu representei a Câmara nessa missão, quando nós fundamos o Projeto Fênix, e eu não consegui dizer não, porque o projeto passava por momentos dificílimos também, né, dificílimos, e contrariando até a vontade da minha mulher, eu acabei assumindo, e ela quase me botou para fora de casa, né? Mas, felizmente, ela acabou aceitando, e ela é uma pessoa de bom senso, né? Uma pessoa também que está sempre preocupada com os problemas da nossa cidade. Então, foram 2 anos difíceis, mas conseguimos manter o projeto vivo, está vivo até hoje, e vai indo muito bem, por sinal, agora, pelo que me consta. Bom, aí eu disse para ela, olha, chega, hein? Chega, agora, né? Eu não vou mais me envolver com nada. De repente, alguns irmãos me chamam, e eu sabedor, eu sou da Irmandade há quase 30 anos, já fui da mesa, já fui do Conselho Fiscal, e sabia perfeitamente da situação da Santa Casa, né? De todas as suas dificuldades. Aliás, as dificuldades de todas as Santas Casas desse país. Nós sabemos que todas elas estão em dificuldade, muitas já fecharam, outras estão fechando, né? Infelizmente, lamentavelmente. Mas eu falei, olha, eu vou conversar com a minha mulher, eu duvido que ela aceite, né? Então, quando eu falei com ela, ela até chorou, né? Mexeu com a minha emoção, mas no fim ela acabou aceitando a ideia e acabamos assumindo, conseguimos formar uma boa equipe, temos uma boa mesa, né? Um bom conselho fiscal, e foi isso que me entusiasmou também, sabendo que nós íamos ter de fato companheiros que iam participar conosco. E o que está acontecendo? Nós não estamos fazendo absolutamente nada sozinhos, tudo é discutido. Nós temos alguns irmãos na mesa do Conselho Fiscal que vão à Santa Casa todo dia, eles passam a manhã toda conosco lá, discutindo, principalmente a parte de contratos, porque a gente ouve muita coisa a respeito da Santa Casa, a gente ouve, acha, mas quando a gente vai e começa a viver o dia a dia, a gente percebe que as coisas não são bem assim. Lógico, tem dificuldades, tem dívida, tem problemas. Gente, são 520 funcionários. Olha o tamanho dessa empresa, a sua complexidade. Mexer com saúde não é uma coisa simples, você está mexendo com vidas. Quantas pessoas que chegam lá na Santa Casa e o diagnóstico inicial é que não vai ter condições. Infelizmente, aquela pessoa irá a óbito. Aí, mas com a eficiência das nossas enfermeiras, dos nossos médicos, dos nossos atendentes, enfim, de toda a equipe, aquela pessoa acaba saindo com vida de lá e acaba vivendo por alguns anos. E é um problema, porque a gente não questiona se ela vai ter condições de pagar, se não vai ter condições de pagar, quem vai pagar a conta, né? E isso acaba onderando em muito a Santa Casa. Enfim, eu sei que os senhores estão ávidos em fazer, é bom que façam perguntas. Eu vim com a Elô, que é a nossa diretora administrativa,
com o Rocha, que é o homem que está conduzindo, já está terminando, que é a auditoria que está sendo feita lá na Santa Casa, para a gente saber exatamente qual é a realidade da Santa Casa. Porque para que a gente possa tomar uma medida com acerto, não no achômetro, porque tudo aquilo que a gente faz achando o resultado normalmente é negativo. Então a gente tem que ter números reais, verdadeiros, e isso, felizmente, está muito próximo de tudo isso. Aliás, eu conversando lá com toda a equipe, eles disseram, será que não seria melhor terminar a auditoria, ter a realidade da Santa Casa, depois nós iremos à Câmara? Eu falei, não, eu sinto muito, mas eu não posso deixar de atender um convite da Câmara. A Câmara tem que saber o que está acontecendo, não só a Câmara, a população, porque a Santa Casa, ela não é minha, ela é de todos nós, é uma ONG, é uma instituição filantrópica que está aí para servir. Eu estava lendo, já li alguma, hoje eu voltei a ler de novo a história, que é uma história belíssima. Quem puder ler a história da Santa Casa, por favor, faça isso, para ver a luta daqueles primeiros. E fundaram a Santa Casa, a primeira irmandade, o primeiro terreno, o primeiro prédio, depois o segundo prédio, as dificuldades da época, porque naquela época não tinha SUS, graças a Deus não tinha SUS naquela época. Né? Tá certo? A comunidade, de fato, assumia a sua Santa Casa e tocava. Não faz tanto tempo assim. Eu peguei essa fase da Santa Casa. Eu, que não sou tão velho assim, tá certo? Eu só tenho 73 anos, sou um jovem de 73 anos, pelo menos eu me sinto assim. Então a gente percebe que o SUS que nasceu para resolver o problema da saúde pública no Brasil, da saúde, nem digo pública, lamentavelmente, hoje não nos ajuda, muito pelo contrário. E todos nós sabemos disso. É só olhar para o país, como é que anda a saúde no país, como é que andam as Santas Casas no país. Então nós estamos lá, trabalhando, lutando, e eu vou todo dia, 8 horas eu estou lá, a minha proposta era chegar às 9 e sair às 11. Essa era a minha proposta. Só que eu estou indo às 11, estou indo às 8, saio 11, 11h30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá certo? Primeiro porque é estimulante, né? É estimulante. Você está lá com aquela equipe, uma competente equipe, eu trouxe 2 membros, tem parte da mesa está com o vice-provedor, está aí, tem alguns membros do Conselho Fiscal, tem alguns membros da mesa que estão aqui conosco hoje, todos foram convidados, infelizmente alguns não puderam vir. Não que eles não quisessem vir, muito pelo contrário, é porque compromissos, né, viagens, outros compromissos às vezes acabam impedindo. Mas essa com certeza não vai ser a primeira vez que nós vamos conversar sobre isso. Aliás, eu tinha até convidado a Câmara, através do seu presidente, para que a Câmara, os seus membros fossem à Santa Casa, lá no seu auditório, sentássemos lá, ficássemos lá o tempo que fosse necessário. E até que se quisessem fazer uma visita por toda a Santa Casa, eu fiquei, olha, eu com esse tempo todo de irmão, com todo esse tempo vivendo os problemas da Santa Casa, eu fiquei deslumbrado, porque quando eu assumi a provedoria, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer a Santa Casa, visitar seus departamentos, conhecer as pessoas que trabalham lá, enfim, saber de fato o que era a nossa Santa Casa, o que é a nossa Santa Casa. E vou dizer uma coisa hoje, eu estou há 3 meses lá, ainda eu tenho muito que aprender. Eu até brinco às vezes, falo, bom, daqui 3 anos eu estarei doutor em Santa Casa, eu vou me doutorar em Santa Casa. Mas daqui 3 anos, que é o fim do meu mandato. E eu espero ter saúde, vontade, competência para chegar lá. Resistir esses 3 anos, porque, gente, não é fácil. Hoje, por exemplo, vocês sabem que eu faço caminhadas. Eu gosto, adoro fazer caminhada, e faço pela cidade. E o que as pessoas me param para me questionar, para me perguntar, para me parabenizar, quando me parabenizam, eu falo, por favor, não façam isso. Me deseja saúde, competência, vontade, etc, etc. Não me dê parabéns, porque não é... E outra coisa, e eu espero que o senhor ou a senhora nos ajude de alguma forma. Mas como é que eu posso ajudar? Por exemplo, no mínimo com orações. Eu acredito no poder da oração. Se puder ajudar de alguma forma, além da oração, melhor, como muita gente tem ajudado. Olha, nós vamos, por exemplo, sexta-feira, aliás, os senhores, se não foram convidados, estão sendo convidados, mas vão receber, se não receberam o convite por escrito, vão receber. Sexta-feira nós inauguraremos o nosso novo tomógrafo, que é um tomógrafo de primeira geração. Vai ter um técnico aí, da Toshiba, que vai dizer a todos os presentes que máquina é aquela. O que ela faz? Isso graças a quem? Graças a vocês, que autorizaram o prefeito a fazer isso, né? E graças ao plano de saúde que entrou com uma parcela também. E outros elementos, outros equipamentos nós estamos recebendo.
também, com a ajuda já de alguns vereadores, através de emendas parlamentares. Eu sei que, infelizmente, só vem dinheiro para equipamento, mas é melhor do que nada. É lógico que o ideal seria que viesse dinheiro para gestão também, para custeio, melhor dizendo, que viesse dinheiro para custeio, mas a gente sabe que é difícil isso. O dinheiro liberado pelas câmaras, ou pelo Congresso, pelo Senado, normalmente são emendas que visam a compra de equipamentos, né? E a gente até manda, né, o ofício dizendo o que é que a gente precisa, aquela coisa toda. Mas é evidente, nós temos que modernizar a Santa Casa. Nós temos que ter novos equipamentos. Nós temos que renovar os equipamentos que estão lá. Por quê? Primeiro, porque melhorem muito o atendimento. Segundo, que o equipamento novo de uma geração, primeira geração, ele custa menos. E nós já vamos reduzindo custos. Porque também não adianta a gente pagar a dívida, que é cavalar, é uma dívida que assusta, se a gente não resolver o problema do déficit que existe, que é um déficit também assustador. Certo? Então, em síntese, né, é lógico que eu estou passando uma geral, mas os senhores vão fazer perguntas. O que eu não souber responder, com certeza, o pessoal que veio comigo, a diretora administrativa, que conhece como ninguém essa nossa Santa Casa, e o Rocha, que é o homem responsável pela auditoria, também, que hoje é um dos homens que mais conhece a nossa Santa Casa. Receita, nós estamos a caminho de uma receita, né, mas não basta, né, você ter uma receita se não tiver condições de comprar o medicamento, de fazer frente, de fazer aquela receita valer. Então, gente, a minha conversa inicial é essa. E outra coisa, eu não sei se o problema de tempo, presidente, não tem problema de tempo. Isso é ótimo. É evidente que eu não gostaria de alongar muito, porque eu sei que os senhores ainda têm muito trabalho pela frente. Mas se o tempo que nós dispusermos aqui vai depender dos senhores, os senhores é que vão ditar esse tempo. Se faltar, nós voltamos no outro dia. O convite já está feito para que os senhores vão à Santa Casa, lá na Santa Casa, para que a gente possa conversar melhor, mostrar melhor, etc. E tal. E sexta-feira, repito, sexta-feira, então, nós temos a inauguração do tomógrafo. Gostaríamos de contar com todos os senhores lá na Santa Casa para isso. E amanhã, Tambaú, os senhores também já devem ter recebido o convite, e amanhã vai ter uma reunião às 14 horas lá em Tambaú para discutir o problema da saúde na região. E é preciso mesmo discutir, porque a nossa Santa Casa é uma instituição regional. Nós recebemos pessoas de 8 cidades, às vezes até além dessas 8 cidades. E a nossa Santa Casa ela é de alta complexidade. Ela tem um tipo de atendimento que a maioria das Santas Casas da nossa região não tem condições de dar. Então, por favor, nós estamos à disposição, companheiro, desculpa a expressão, companheiro presidente, saiu sem querer, para que a gente possa responder as perguntas que virão. Peço que os seus vereadores sejam objetivos nas suas perguntas, para que todos os vereadores possam eliminar qualquer dúvida dos senhores. Senhor presidente, por gentileza. Vereador Chaves, pela ordem, com a palavra. Tenente Fernandes, boa noite. Heloísa, Rocha. Eu acho que seria interessante, por parte de um dos representantes da Santa Casa, dar uma explanada sobre a dívida, pois foi vinculado no jornal Para-Brisa, em alguns jornais da cidade, na TV União, que a dívida da Santa Casa, o débito é muito elevado e que corre o risco até da Santa Casa poder fechar por causa do débito. Nesse jornal aqui que eu estou na mão, que eu pedi para tirar uma cópia, fala de débito em torno de 30 milhões. Então, só para a gente poder entender um pouco qual realmente que é o valor dessa dívida e um histórico dessa dívida. Como que ela se iniciou e como que ela chegou num valor tão alto. Para que depois de entender isso, esse valor alto dessa dívida, aí sim que nós possamos entrar nas perguntas mais específicas com relação ao que o Gerson citou, né? Que é a vontade de todo mundo poder ajudar a Santa Casa. Pois se não houver essa explanação desse débito, dessa dívida, eu acho que fica um pouco difícil a gente elaborar as perguntas. Obrigado. Boa noite a todos. Eu trouxe aqui um cenário breve, um resumo, né, do que seria esse valor. O Dr. Chaves tem razão, ela é por volta de 30 milhões de reais.
O que a gente tem com fornecedores? R$ 1.931.917. Isso são com fornecedores. Dívidas concluídas em administrações passadas. Alguns a gente conseguiu fazer acordo. Eu ainda tenho de acordo para pagar, de abril até novembro de 2017, R$ 442.971. São empresas, são laboratórios e fornecedores de medicamento e material. Despesas com cartórios, nós temos aí 207.651. Essas despesas, assim, são contas, são títulos que pagamos e ficou os encargos lá e a gente não consegue acertar. Então, para que a gente possa tirar o CNPJ de lá, teria que acertar. O pessoal tem sido, vamos dizer, camarada com a gente, né? Que eles podem fazer essa cobrança. Mas eles estão no aguardo aí da gente fazer um acordo para acertar. A dívida com os médicos, ela é da ordem de R$ 3.887.642. Isso a gente está devendo de prestadores de serviço, plantões em atraso, nós estamos há quase 3 meses com atraso de plantão. Também são coisas da administração passada e que a gente herdou e que a gente está tentando administrar. Fundo de garantia de funcionários, como isso é atualizado diariamente, e esses dados eu tenho aqui já de 2 meses, são 4.129.000, isso com fundo de garantia. Impostos, que são os tributos, 8.050.000. E nós temos um financiamento no Santander que é consignado aos valores que a gente recebe do SUS. E ainda temos lá 8.377.200. Faltam ainda 36 parcelas para que a gente quitar. Então, somando todos esses números, a dívida ela é da ordem de R$ 27.027.000,70. Então, realmente ela é próxima a esse valor. Aqui não estão possíveis processos que estão sob julgamento ainda, então não tem os processos aqui. Como nós não temos os valores, não foi julgado ainda, não temos. Mas esse é o valor da distribuição da dívida. Se alguma coisa assim não ficou clara, eu posso repetir os números, viu, doutor? Luiz, eu agradeço. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, ao Rocha, tá? Já que é o senhor que está conduzindo a auditoria na Santa Casa, né? Eu gostaria que o senhor, de uma maneira bem resumida, né, descrevesse para nós os custos dos pacientes, subdividindo eles em SUS, os pacientes do DRS, que seriam da regionalização, e os pacientes do convênio. E já embutido nessa explanação dos custos, né, eu já vou aproveitar e vou entrar num tema um pouco mais polêmico aí. A regionalização. Quais são as cidades que participam? Quais são os valores que essas cidades pagam? E se existe um estudo do déficit que cada cidade tem mensal com a Santa Casa. Ok. Boa noite a todos. Tudo bem? Vou tentar entender a sua pergunta sobre custos para poder exercitar a resposta. E vou inverter a resposta para que... Desculpa, pode falar? Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Pela ordem, eu gostaria que, como a gente está realmente formulando as perguntas, o que acontece é que, às vezes, uma pergunta que o vereador está fazendo, algum outro vereador pode suplementar mais essa pergunta, para que possa responder já referente a essa pergunta, entendeu? Sim. Porque senão nós vamos ter que fazer novamente uma pergunta mais completa do que o vereador acabou de fazer. Ok. Algum vereador? Eu gostaria, então, de suplementar uma pergunta. Sim, vamos lá. Nessa pergunta, quais são os municípios que estão na regionalização da Santa Casa? Ele perguntou qual o valor da contribuição desses municípios. E então gostaria de saber qual o valor de cada município, se existe município que estão contribuindo e existe município que não estão contribuindo. Vereador, dando início às respostas, vamos voltar a um tema de custos. Custos elementares feitos pela Santa Casa sempre foram uma dificuldade.
essa diretoria hoje atuante, essa mesa hoje, essa auditoria detecta que, durante toda a existência, né, jamais foi feito um trabalho exemplar em cima de custos, efetivamente, principalmente que se evidenciasse custo paciente. Custo paciente é uma matéria extremamente delicada, porque ela exige que o custo seja individualizado por paciente. Como não se trabalha com pacotes aqui na nossa casa, isso fica mais difícil. O custo é direto sobre cada evento feito pelo paciente. Então, como o sistema de custos não existia, ele está sendo apurado e tudo que foi feito pela auditoria na questão de custos é um levantamento feito comparativo, matemático, sabendo que toda a assistência feita na casa é uma assistência médica e baseada em contratos dos prestadores de serviços internos médicos, através de plantões que os próprios executam, e finalizando a questão de custo de paciente, teria que se saber qual que é o valor pago por plantão e qual que é o valor recebido. Eu não entendi a sua negativa. Ou então eu não entendi a sua pergunta. Não. Desculpa, só um segundinho. O que eu gostaria de saber é o seguinte: quanto custa um paciente SUS? Quanto custa um paciente da regionalização? Quanto custa um paciente do convênio? Não baseado num plantão médico, não em cima do plantão. É o custo, por exemplo, um paciente com pneumonia, aquele paciente X, qual o custo? Qual o custo do paciente do SUS? O senhor quer saber quanto que o SUS paga para a Santa Casa? Qual o custo que a Santa Casa não, tem? O custo... Para fazer o ponto de equilíbrio. Isso que ele quer saber. Ele quer saber, doutor, quanto que fica para a Santa Casa um paciente para a Santa Casa e quanto o SUS paga? Quanto que fica o balanço, para dar o ponto de equilíbrio. Vamos ser prático. Se a resposta for em números percentuais, é claro que a nossa casa não é diferente de nenhuma outra. Os percentuais recebidos pelo tratamento de um paciente são sempre muito aquém daquilo que se deveria receber para o tratamento deles. Como as especialidades são diversas, os tratamentos são inúmeros, não é? A resposta fica muito difícil de dar aqui, dizendo assim, quanto que exatamente custa um determinado paciente com uma patologia X em relação àquilo que se recebe do SUS. Eu só poderia adiantar lhe dizendo sucintamente, o estudo hoje geral, Estudo Brasil, significa que o que se recebe hoje do SUS cobre a conta em apenas 25% daquilo que se gasta com o paciente, de uma forma geral, uniforme, em todas as especialidades. Né? E o nosso caso aqui não é diferente de nenhum outro. Né? São João não é diferente em nenhuma cidade ou outra brasileira. Nós sofremos os impactos da tabela SUS não reajustada há 12 anos, e quando foi apenas 5% do percentual necessário, não é diferente de nenhuma delas. Eu gostaria de ter uma resposta mais objetiva. Olha, para essa especialidade, para um parto cesárea, eu gasto R$1.100 e recebo 320 do SUS. Tenha isso como referência. Para um parto normal, eu gasto R$850, recebo aproximadamente R$220. Por uma consulta aproximada dentro do volume que nós temos, eu gasto, digamos, R$80 numa consulta, gasto R$80 numa consulta e recebo 10 do SUS. Não sei se eu respondi a pergunta, mas não é possível eu generalizar todas as especialidades, todas as rotinas, num custo inseparado. Demoraríamos aqui a noite inteira. É possível lhe presentear com isso, mas não é possível ser tão abrangente assim. Sim, mas assim, de uma maneira genérica, 25% do valor, aproximadamente, então tem um déficit de 75%. Seria isso. Tá? Perfeitamente. Não sei quem que poderia me responder, só para dentro acho que aqui faltou um pouquinho da regionalização, mas voltando no custo, foi afirmado pelo Dr. Benedito, diretor do DRS, que não existe débito nenhum com a Santa Casa com relação ao DRS.
Eu gostaria que a Santa Casa informasse a nós. Isso, informado pelo Dr. Benedito, é verídico ou não? Ou existe algum débito do DRS com a Santa Casa? Luísa, pode responder. O débito não é com a DRS, é o governo do Estado. O mês de janeiro e fevereiro foi suprimido. Nós não tínhamos uma certidão negativa e... Pois não? Pode falar? Eu queria só também comentar nessa questão que o vereador levantou, que eu também teria uma pergunta sobre isso. Sim. Que eu gostaria também que Luísa, né? E Luísa? Respondesse também. Se a Santa Casa deixou de receber 2 meses do SUS é isso que eu estou explicando. E por falta de um documento. Isso procede? É verdade, é isso que eu estou explicando. E se vai receber isso? Porque me parece que não vai receber mais. Estou cobrando. Tá, me parece que não vai. Então, isso eu queria saber. Se são só em 2 meses que deixou de receber por falta de um documento. Qual é esse documento? Uma certidão negativa. De quê? De débito. De débito da Santa Casa com empréstimo, é isso? Não. Certidão negativa de débito é assim, quando a gente deve para o governo, como a gente tem aqui tributos, a gente é impedido de ter essas certidões. Certo. Então, assim, certidão com fundo de garantia, com INSS, com imposto de renda. Se a gente não recolhe, qualquer empresa que não recolhe, ela não tem direito a essas certidões. E nós não tínhamos essas certidões. Eu consegui essa certidão em março. Então, a partir de março, a gente começou a receber. E o que o governo do Estado fez hoje? Ele não paga mais um contrato anual. Ele fez um contrato de 36 parcelas. Então, por 36 meses. Ele me suprimiu 2 meses, porque em janeiro e fevereiro nós tínhamos uma liminar. E eles não aceitaram a liminar da certidão. Eles queriam a certidão. E nós não tínhamos. Ela sairia em março. E teríamos que assinar no último dia do mês de dezembro esse convênio com o Estado. Então, eles nos devem, sim, janeiro e fevereiro. Porém, em nenhum momento a gente deixou de atender. Então, a gente subsidiou o SUS. Com o quê? Com o dinheiro das 21 operadoras que tem lá dentro. Eu não tenho só o Mais Saúde. Nós trabalhamos com 21 operadoras. Então, a gente subsidiou plantão, a gente subsidiou material, medicamento, e nós já fizemos a cobrança. Inclusive, a gente encaminhou um ofício para o Dr. Davi Wipp, solicitando isso e mostrando, levantando o número de atendimentos que foi feito nesse período, o número de cidades. Nós não deixamos de atender em nenhum momento. Então, somos merecedores disso. Isso é devido e isso é verdadeiro. Então, a semana passada, ele deu uma entrevista para a EPTV e isso foi falado. Então, quando o Dr. Benedito fala que os valores estão em dia, ele repete lá também que não nos pagou porque não tínhamos condições de receber, porque não tínhamos a certidão. Tá? Agora, é devido e nós estamos cobrando. Luísa, 800 e poucos. Para não ficar tumultuado, pedem pela ordem e eu vou direcionar a pergunta. São 3 vereadores que vai fazer a mesma pergunta, então tem que dividir. Vereador Vick, pela ordem. Respondeu? Mais algum vereador? Eu. Vereador Claudinei, pela ordem. Então, Luísa. Então, a racionalização do hospital foi péssima. Porque se o SUS passa uma quantia mínima, geralmente não supera nem 25% dos gastos que o hospital tem, então a região, para nós, foi muito péssima. Tem jeito de retornar isso, ser hospital só para São João? Eu acredito... Tirar essa racionalização? Isso não é possível hoje, até com a faculdade de medicina batendo aqui na nossa porta. Então, isso não é possível. E precisaríamos de um estudo que eles estão terminando. E eu acho que a questão não é não atender, é receber por isso, é melhorar esse valor. Acho que a questão é essa. Porque nessas condições... Claudinei, seja objetivo na sua pergunta, por gentileza. Não, só acabar de completar. Por favor. Nessa situação, o hospital nunca vai sair da dívida, né? E o Estado não faz nada para melhorar. Eu fui até no departamento, vi que uma cirurgia de hérnia é pagado por um instrumentista, um médico, enfermeira que acompanha, né? E o anestesista, R$130, que é dividido por todos. Então é um absurdo, não vai ter condição. E os medicamentos também, que o hospital usa, deve ser muito mais caro do que o SUS paga. Né? Eu acho que então vai ter que ter um acerto com o governo federal, estadual, para a gente resolver isso, porque senão nunca vai sair
o hospital da onde está, na situação que se encontra, não vai ter solução para resolver isso, se não for aumentado a tabela do SUS e dar condições para o hospital trabalhar. Hoje essa tabela SUS ela só serve como uma referência, tá? Os valores que estão lá só servem de referência. Seria como o CH que tem hoje na tabela MB. Só serve como referência a tabela. Jamais essa tabela, acredito eu, será aumentada. Então, hoje ela tem lá valores de referência. O que precisa aumentar é essas referências. Então, para esses procedimentos, quanto que nós vamos receber? Quantas vezes essa tabela? Então, se um procedimento de hérnia é R$130, como você apurou lá, não sei se é isso, quantas vezes nós precisamos receber para que a gente possa custear isso com medicamentos, dias de internação e o profissional médico? 4 vezes essa tabela? 6 vezes essa tabela? Então, a tabela SUS hoje ela é pura referência. Eles não usam mais essa tabela como fonte de pagadora, né? Ela é só uma referência. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Patrícia, pela ordem. Vereadora Patrícia, pela ordem. Boa noite, Elu. Boa noite. Bom, em relação à questão do custo, qual seria porque existe um valor que é pago, então existe a tabela SUS que é pago pelo atendimento às AIHs. Além da tabela SUS, a gente sabe que existem 2 convênios com o governo do estado, que é o Pró Santa Casa e o Sustentáveis, que complementa essa tabela SUS. Exato. E a questão essencial é a gente saber se esse valor que vem, se ele repõe o custo, a diferença do que a tabela SUS não cobre, ou se ele não repõe. A função dele é essa. A função seria repor. O Pró Santa Casa e o Sustentável, o Pró Santa Casa a gente recebe 126 mil mês. Ano dá 1,5 milhão. E o Sustentável, 233.538, 2.800.000 ano. A função desses programas era realmente suplementar, mas ele tornou-se insignificativo. Então, a minha pergunta é o seguinte, o ideal é que essa complementação vinda do governo do estado para suprir o déficit da tabela SUS, ele não viesse com contrapartida. A minha pergunta, ele vem com contrapartida, porque o déficit... Ele vem com serviço novo. Isso. O que acontece é o seguinte, o SUS deixa um prejuízo e esses convênios vieram para suprir o prejuízo do SUS. O prejuízo do SUS existe no Brasil inteiro. Para a qualificação do serviço. Isso. Qual o tempo necessário para a gente saber qual o custo dessa diferença? Se esse valor que vem não é suficiente e qual é o valor suficiente? Qual o tempo? Acho que até isso seria mais pro Rocha. Estão fazendo um estudo necessário para que a gente saiba. Eu trouxe até um exemplo de custo que o Dr. Chaves até perguntou quanto custa o paciente, ele perguntou para o Rocha, mas assim, eu não me preparei para trazer a patologia. Mas eu posso dar um exemplo, doutor, e numa próxima a gente pode levantar por patologia. E o tempo, porque eu acho importante, quando a gente vai buscar a verba, a complemento da verba, que é o objetivo de todos nós aqui, de todos os vereadores, a gente sempre se depara com a situação. Me mostre o custo, me prove que esse valor que está vindo não é suficiente. Então, em quanto tempo, eu acho que isso seria até mais para o Rocha, quanto tempo nós vamos ter esse número? Qual é o valor entre o valor pago e o real déficit, que se é que ele existe, que fica na Santa Casa e isso é a causa de tudo. Tem uma outra informação que é relevante. No Pró Santa Casa e no Sustentável, o ano passado, nós sofremos um corte de 10%. Isso foi para todas as Santas Casas. E este ano, mais exatamente no mês de março, ele suprimiu 5%. E que esse 5% diz que até a última parcela, da 36ª, iremos receber. Mas isso foi para todas as Santas Casas. Então, são 15%. Ao invés de aumentar, diminui. São 15% que foi cortado desse valor. E esse valor, a gente recebe ele, se a gente não cumprir essas metas, eu vou receber menos ainda. Então, a pergunta que eu faço é isso. Qual é a contrapartida? Seria um dinheiro para cobrir o déficit. Como ele não cobre o déficit, ele vem com qual contrapartida e qual o tempo que a Santa Casa necessita, eu sei que vocês estão fazendo esse trabalho, mas para a gente ter o real valor do déficit, se o déficit existe ou não. O tempo eu não vou precisar responder, não consigo precisar isso. Mas a contrapartida